O título da mensagem é Em Momentos de Crise. Nós estamos vivendo um momento de crise e nós não esperávamos isso, e de repente surge uma crise que abala a estrutura, de certa maneira, dos nossos hábitos, até os nossos hábitos de culto. A igreja certamente não vai ser tão abalada, mas um pouco sim. E nós perdemos um pouco do contato que a gente gostaria tanto, tem tanto prazer em ter com a igreja. Vamos ter que mudar os nossos hábitos por algum tempo. Mas essa crise, de certa maneira, nós temos que sempre que olhar para a crise, olhar como uma oportunidade que Deus está nos dando. E isso nós encontramos na Bíblia. Eu gostaria de partilhar com os irmãos algumas experiências. Se eu pedisse para você lembrar de crises na Bíblia e o que aconteceu, talvez você se lembrasse rapidinho de várias crises. Pense aí agora, que crises que você se lembra na história bíblica e de onde surgiu de repente, de uma forma maravilhosa, por Deus, uma saída fantástica que libertou os filhos de Deus, que deu um rumo positivo para aquilo que parecia negativo. Se lembrou de alguma? Eu vou me lembrar, já me lembrei e vou apresentar para vocês algumas. A primeira que eu trouxe para a lembrança é a experiência de Abraão. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. E aqui tem algo fantástico para nós na experiência de Abraão. Abraão era um servo de Deus, era temente a Deus, era respeitoso com Deus. O que Deus pedia, Abraão fazia. E certamente que Abraão jamais poderia esperar que Deus fosse fazer o pedido que fez. Deus chega para Abraão, está aqui em Gênesis capítulo 22, e nós vamos ler o versinho 1 a 3. Gênesis 22, verso 1 a 3, começa a experiência. Diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Gente, nós nunca passamos uma crise dessas. Por mais preocupante que possa ser esse momento que nós estamos vivendo, mas não é como a crise de Abraão. Deus não me pediu para oferecer meu filhinho em sacrifício sobre um altar. Seria uma crise terrível, mas Abraão confiou em Deus e obedeceu a Deus. Tomou seu filho e levou até o Monte Moriá. Você conhece a história e se lembra que num dado momento, quando Abraão estava subindo o monte com Isaque, de repente Isaque lhe faz uma pergunta. Está aqui nos versos 7 e 8, a pergunta de Isaque e a resposta de Abraão. Daqui a pouco o menino disse: pai. E Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e temos o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus fará o que for preciso. Ele vai arranjar o sacrifício, meu filho. Na versão mais tradicional, Abraão disse: o Senhor proverá para si o cordeiro. A confiança de Abraão no momento de crise. Você acha que Abraão pensava o quê? Ele esperava que Deus fosse dar o que deu, o que fosse fazer o que fez? Quando eles chegaram no monte e Abraão colocou Isaque sobre a lenha, tomou o cutelo, levantou o braço já pronto para desferir o golpe e matar o seu filho, de repente, verso 11 diz: mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou Abraão, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. E disse o anjo: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus foi maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nos momentos de crise, quando parece que a coisa está mais complicada, Deus faz algo fantástico. E diz o verso 13: Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita.
Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. E Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus proverá. Ou o Senhor Deus fará o que for preciso, dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz que naquele monte que o Senhor proverá, ou o Senhor dará o que for preciso. Que coisa mais fantástica. O que Abraão viu aqui foi algo que ele jamais poderia imaginar. A crise era tremenda, imagina ter que levar o seu filho e oferecer em sacrifício. Mas a saída foi inesperada. Abraão não pensava jamais que ia aparecer um cordeiro lá do nada. Das duas uma, ou Deus fez esse cordeiro surgir do nada, criou ali, ou Deus fez com que esse cordeiro tivesse se perdido não sei quantos dias atrás e subido um monte sozinho e de repente se enganchou lá naquela moita bem na hora que Abraão precisava. De alguma forma Deus proveu para o momento de crise. Você crê que Deus pode prover no momento da sua crise? Deus pode todas as coisas, irmãos. Deus é maravilhoso, Ele não falha. Na hora da crise Ele está aí, Ele está pronto. A mão de Deus já está estendida muito antes de a crise se instalar. Deus já tem a solução, Deus já tem a resposta. Uma outra crise que eu queria refletir um pouquinho com vocês é a crise enfrentada pelo povo de Israel. Abre a Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. E olha que coisa fantástica que nós vamos encontrar aqui. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e Moisés os levou, no momento foi um momento de alegria, né? Imagina, fantástico, libertos do cativeiro, da escravidão do Egito, e eles agora saem, caminham pelo deserto até próximo do Mar Vermelho, e o incrível é que Moisés diz, vamos acampar aqui. Acamparam entre o deserto de Piairote e o mar. Eles não tinham opções, não tinham para onde ir, era rocha, era deserto, era mar e atrás o Egito, e eles não tinham para onde ir. Eles se acamparam ali para repousar. Eles estavam tranquilos, eles estavam seguros, eles se lembravam de tudo que Deus tinha feito no Egito. Até aí tudo bem. O problema é que a história tem um desenrolar que se tornou numa das maiores crises para o povo de Israel. Olha o que diz a partir do verso 11. Aliás, antes de ler o texto bíblico, como foi que a crise se instalou? Eles ouviram um barulho de cavalos, de carroças correndo, gritos. E quando eles perceberam, era o exército egípcio que vinha vindo furioso, determinado a destruir, a massacrar o povo de Israel e, quem sabe, levar alguns de volta para o Egito. Mas quantos seriam mortos? Que crise terrível! Não tinha para onde fugir, não tinha arma. Não havia arma, eles não tinham armas nenhuma. Era uma situação desesperadora. Imagina que crise terrível. Eles não viam saída, era uma escuridão só. O medo tomou conta, o pânico tomou conta. E nesse momento de crise, eles foram para Moisés. Moisés era o líder. O que é impressionante é que na hora da crise, às vezes as pessoas, ao invés de apoiar o líder, ou os líderes, eles começam a culpar os líderes. Nós nunca podemos fazer isso. Não importa se a liderança agiu cedo, se a liderança agiu tarde, sempre haverá aquele que vai pensar em criticar. Não importa se a atitude tomada foi orientada por Deus, ou se foi algo da razão, do entendimento humano, mas quando a liderança age, muitas vezes tem pessoas prontas para criticar a liderança. Nós precisamos estar abertos, totalmente abertos para Deus e humildes para seguir a liderança, mesmo nos momentos de crise, sem críticas e sem reclamações, mas em oração. E olha o que o povo fez, o povo de Israel, quando se viram nessa crise terrível. Diz aqui o texto bíblico, Êxodo 14, a partir do verso 11, diz, e disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto.
Em outras palavras, eles estavam dizendo: Moisés, olha em que crise você nos meteu. Nós não queríamos estar aqui e você nos trouxe para cá. A situação está desesperadora. Agora olha o que diz o versinho 13. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Gente, que coisa linda! A confiança de um servo de Deus, um líder do povo. Ele estava na mesma crise que as pessoas. Era a situação igual. Porém, a confiança desse homem de Deus. Deus nos livrará. Nós temos crise? Temos. Temos que fazer nossa parte? Temos que tomar nossos cuidados? Temos. Mas é Deus quem nos dará livramento. Essa foi a palavra de Moisés. E olha o que diz depois, a partir do verso 19. Vocês conhecem a história. Eles ficaram numa situação embaraçosa, os exércitos egípcios se aproximando, chegando. E no verso 19 em diante diz assim: então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. E assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Que lindo, que fantástico, que coisa mais maravilhosa, a manifestação divina nessa hora de crise do povo de Deus. É impressionante. O anjo de Deus, a nuvem que acompanhava o povo de Israel, ela que ia na frente, agora ela não estava na frente, ela se levanta e recua. Dá a impressão que está deixando o povo, mas não estava deixando o povo. Ela se colocou atrás do povo, fazendo uma separação entre o exército egípcio e o povo de Israel. Aquela situação estava um pouco controlada, porém ainda não havia solução para a crise. Eles sabiam que o exército egípcio estava ali. Eles ouviam os gritos e eles estavam preocupados ainda. Mas a história não termina. E você conhece bem como é que a história termina. Aí nos versinhos no versinho 28 nos dá o ponto final. Quando aquela nuvem se levantou, quando os egípcios, o povo de Israel primeiro entrou no mar, o mar se abriu. Gente do céu, que coisa mais fantástica! Você acha que na cabeça de Moisés, que era um homem de tanta confiança, confiava tanto em Deus, você acha que ele podia imaginar que o mar iria se abrir para o povo passar? Aquela imensidão de água, de repente se abre, e o povo de Israel entra pelo meio do mar, um muro de água de um lado, um muro de outro, mas eles entram. Na hora da crise, Deus faz coisas que ninguém poderia imaginar, nem o diabo poderia imaginar que Deus faria uma coisa tão grandiosa. Nem Moisés, o líder que confiava no Senhor, muito menos o povo que reclamava, ninguém podia imaginar. Nós não temos como imaginar qual vai ser a saída para a crise. O que Deus vai fazer? Não sei, mas eu sei que Deus fará. Amém! Glória a Deus por essa certeza, Ele vai fazer. E aí o povo entrou, o exército egípcio entrou atrás, e nós vamos ler o que aconteceu, está no verso 20. Moisés, Êxodo 14, 20. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor Deus, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou e fez o mar virar terra seca. Coisa mais linda. Verso 22, os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. E olha o versinho 28, completa. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Assim é Deus.
Ele nos libertará. Queridos, de qualquer situação, de qualquer crise, de qualquer dificuldade, Deus nos livrará. E o maior de todos os livramentos, Deus nos dará quando nos levar desta terra para morar no lar dos salvos. Esse dia está chegando, não sabemos quanto tempo falta, mas está chegando. Uma outra crise em que Deus operou de forma maravilhosa é a história da rainha Esther, o povo de Israel ali na Pérsia. Você sabe de toda a trama para destruir o povo de Israel. Eu não vou ler a história, mas vou ler um versinho só. Esther capítulo 4, o versinho 14. Aquele mau Amã havia planejado que num dia todos os que eram inimigos do povo de Israel deveriam se levantar, eles poderiam, com autorização do rei, era o decreto do rei, se levantar contra o povo de Israel, as famílias de Israel, e matar essas pessoas, essas famílias, e ficar com as suas coisas, ou seja, saquear. Então, toda a riqueza, tudo o que os judeus tinham, se eu tinha um vizinho judeu e matasse aquela família, eu ficava com a riqueza. Casa bonita, móveis, ouro, tudo que os judeus tivessem, ficaria para eles. Então foi um tremendo convite para aqueles que já não gostavam, não se simpatizavam com os judeus por causa da religião deles, que era diferente da religião pagã. A crise foi intensa, o medo, o pânico. O povo de Deus estava ameaçado de morte, estava marcado o dia da morte. Quando Mardoqueu mandou o recado para Esther, e a Esther estava temerosa, sabia que não podia entrar na presença do rei assim, sem mais nem menos, mas Mardoqueu mandou um recadinho, e eu quero ler esse recadinho, está aqui no verso 14, Esther capítulo 4, verso 14. Mardoqueu disse: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, se não foi para isso que você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como essa. Irmãos, Deus já sabia quem era Amã. Deus já sabia do decreto que o rei assinaria sem saber o que estava fazendo. Deus já sabia que o povo judeu seria condenado ao massacre. E Deus colocou Esther no palácio como rainha. Nós não sabemos quem são as pessoas colocadas por Deus nos governos. Quem são as pessoas colocadas por Deus em posições de autoridade para servir ao povo de Deus no momento da maior necessidade. Enquanto as leis forem de acordo, enquanto as leis humanas não forem contrárias às leis divinas, nós devemos obedecê-las. Hoje eu assisti um vídeo de um pastor, aí não vou mencionar o nome, mas um pastor figurão desses da internet, desses de grandes igrejas, dinheiristas, e ele estava bravo por causa do decreto que foi feito aqui em Santa Catarina, ordenando que os templos não tivessem reuniões. E ele achando que a igreja tem que se reunir, porque Deus está acima de tudo. Irmãos, nós podemos adorar a Deus em casa, e não há pecado nisso. Essa lei não está contra a lei de Deus. Então nós podemos e até devemos obedecer. É uma proteção. Nós não vamos sair espalhando vírus para ninguém, e muitos de nós vamos nos poupar de ser contaminados. Então não há problema nenhum de a gente estar em casa adorando ao Senhor. Mas quando as leis humanas são contrárias às leis de Deus, nós não podemos obedecer. E aí nós vamos precisar também ter ajuda de autoridades que nós não sabemos, mas Deus sabe
Quem são as autoridades que ele está colocando lá? Algumas que ainda serão colocadas por Deus. Esther foi colocada numa posição de destaque. E foi fantástico o livramento que Deus proveio para os seus filhos. Deus preparou para que aquilo que era o decreto de morte para os judeus se tornasse a morte dos inimigos do povo de Deus. Aquilo que possa parecer ser algo ruim e destrutivo para nós, com a obra de Deus, com o toque da mão divina, pode ser transformado numa tremenda bênção. Pode se transformar na derrocada dos inimigos do povo de Deus. Pode se transformar na derrocada do inimigo, do Satanás, que tenta impedir as pessoas de se tornarem cristãs fiéis, sinceras, obedientes à palavra de Deus. Irmãos, que o Senhor use a mim, a você, que o Senhor nos abençoe, para que a gente consiga de fato aproveitar esse momento de crise para servir, para trabalhar de alguma maneira diferente, mas trabalhar para salvar pessoas. Um dia, Pedro estava preso. Foi uma outra crise para a igreja, porque a igreja estava sendo perseguida. Mas aconteceu algo fantástico. Está em Atos capítulo 12, o verso 5. Quando parecia que tudo estava já decretado, a falência, né? Que a igreja estava... Porque o rei estava prendendo todo mundo, prendendo os apóstolos, matou Tiago, já tinha matado Estevão, matou Tiago, ia matar Pedro na semana seguinte. Mas a igreja nos traz aqui uma lição maravilhosa, de um exemplo que nós devemos seguir. Atos capítulo 12, o verso 5. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Irmãos, na hora da crise, a oração intercessória, aquela oração sincera, aquele clamor profundo da alma, é o que vai fazer a grande diferença. Ore com muita fé, com muita confiança, derrame o seu coração perante Deus, creia totalmente que Deus dará a bênção que nós tanto precisamos. Creia que Deus dará a bênção para a sua família. Várias pessoas postaram aqui, enquanto nós estamos pregando, pedidos de oração. Necessidades da família, necessidades pessoais, necessidades de bênçãos de Deus. Nós estamos precisando de bênçãos de Deus para que Ele contenha esse vírus que parece tão destrutivo, tão assustador. Ore e peça para Deus conter esse vírus, eliminar de alguma maneira, ou criar na própria população a solução, anticorpos, ou se for a vontade de Deus que apareçam vacinas, tratamentos, mas que Deus nos proteja, nos livre e nos ajude a salvar pessoas. Ore muito, ore pela igreja, ore por você. E eu vou dizer uma última coisa. É na hora da crise que se mostram os verdadeiros cristãos, os cristãos fiéis de fato. Na hora da crise, o cristão perneta, o cristão frouxo, ele se acomoda. Não tem culto na igreja? Então eu não preciso me preocupar. Ninguém está vendo se eu estou assistindo o culto, participando de adoração através da internet ou não. Eu não preciso me preocupar. Eu posso simplesmente descansar. O cristão que não tem verdadeiramente o temor de Deus, ele no momento de crise, ele relaxa completamente. Mas o cristão sincero, o cristão que tem o temor de Deus, ele se apega com o Senhor. Ele não perde a oportunidade de adorar, de se unir com a igreja, como nós estamos fazendo aqui. É uma alegria ter você participando nesse momento. É uma alegria ter você para orar com a gente, para ouvir a palavra de Deus. Deus usa a crise para salvar. E quem sabe, você, a sua família, eu,
precisávamos talvez dessa crise para aprofundar nossa relação com Deus. Que Deus te abençoe, querido, e abençoe muito a sua família. Santo e querido Pai, Tu és o Deus eterno, soberano de todo o universo, e nós te adoramos com amor no nosso coração. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor fez coisas fantásticas, libertando o teu povo, libertando teus filhos nos momentos das piores crises. É na crise que o teu poder se manifesta. E nós estamos enfrentando um momento delicado e imploramos que a bênção do Senhor repouse sobre a tua igreja. Senhor, dá unção aos teus filhos, para que cada um tenha de Deus inspiração para saber como agir de forma a ajudar a salvar pessoas. Quantas pessoas, Senhor, que não conhecem as verdades da tua palavra e que agora terão a oportunidade de participar dos nossos cultos pela internet. Talvez não vinham à igreja, mas estão assistindo. Quantas pessoas de longe que estou vendo estão participando com a gente nesta live. Quantas pessoas que se afastaram da igreja, que deixaram o convívio da igreja, mas estão assistindo. Senhor, por favor, trabalha no coração de cada um e opera. Esses teus filhos também vivem crises, mas essas crises podem ser transformadas numa grande bênção e a salvação estendida para todos. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Temos a certeza que aquilo que nós nem imaginamos é o que o Senhor vai fazer. Algo maravilhoso como o Senhor fez com Abraão, algo maravilhoso como o Senhor fez com o povo de Israel saindo do Egito, algo maravilhoso como o Senhor fez quando libertou os judeus no tempo da Ester, algo maravilhoso como tirar Pedro da prisão, fazer caírem as correntes. Ó Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Não sabemos, mas confiamos inteiramente que o Senhor vai agir e a tua igreja vai prosperar para a glória do teu nome e para a salvação de muitas pessoas. Muito obrigado, Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Amém.